sou Beatriz Santos e está no ar Universo Condomínio. Hoje estamos aqui para falar sobre condomínios e inadimplência. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Carpati, que é o nosso especialista. Estamos também com Humberto Mello, que mora em condomínio e tem diversas dúvidas. Dr. Rodrigo Carpati, você como especialista em direito imobiliário enfrenta muitos processos no seu escritório. Quais são os principais problemas que vocês têm lidado lá? Nós temos muito problema com vício de construções, as construtoras têm entregue esses condomínios inacabados, temos problemas de convivência, garagem, animais, barulho, e temos o problema da inadimplência, que é uma situação que incomoda ainda muito aqueles que moram no condomínio. Humberto, você tem alguma pergunta para fazer aqui para o advogado? Tenho. Queria entender um pouco mais quais as ações que nós temos que tomar, o condomínio tem que tomar, contra as pessoas inadimplentes. Por exemplo, o fato de elas não pagarem o condomínio, o que isso pode causar? Qual é o tipo de cobrança que a gente pode fazer, ou ações que a gente pode fazer, e em quanto tempo a gente pode tomar, de repente, uma atitude com esse inadimplente? O inadimplente, o primeiro problema que ele traz é que alguém tem que pagar a conta que ele não pagou. Então, se a gente tem 10% de inadimplentes do condomínio, fatalmente a tua cota condominial vai custar 10% a mais. Então, essa é uma situação que gera um estresse inicial. Depois, você tem aquela situação que aquele morador está devendo, mas ele continua utilizando as áreas comuns, salão de festas, a piscina, e isso traz um desgaste. O que pode ser feito? O prédio não deve impedir que essa pessoa utilize as áreas comuns. O que ela deve fazer é prontamente ingressar com uma ação judicial e efetuar a cobrança. Muitas vezes o devedor está numa situação difícil, depois ele pode passar a ter dinheiro. Então é sempre importante que o síndico tenha um contato, que o advogado da ação tenha um contato para poder formalizar um acordo e resolver a situação. Se a pessoa não tiver condições, infelizmente esse bem vai para leilão e essa pessoa vai perder esse bem em função da dívida. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai depender do local que esse processo for distribuído e dos recursos que forem sendo apresentados. Mas o importante é que o síndico prontamente ingresse com uma ação judicial para cobrar esse devedor. Existe inclusive uma prescrição onde o condomínio vai perder o direito de ingressar com essa ação se não fizer dentro do prazo. Doutor, eu tenho mais uma dúvida. Por exemplo, se o meu prédio, as vagas são muito próximas uma da outra, e aí o fato de, às vezes, se coloca o carro, um do lado do outro, você entra dentro da vaga com o carro, mas você não consegue sair do carro. O que pode ser feito para que a gente consiga abrir a porta do carro e sair normalmente? Então, Humberto, o problema, muitas vezes, essas vagas são prédios antigos e estão ali demarcadas. Então, existe um percentual de erro de demarcação, então existem especialistas que vão lá e vão redimensionar essas vagas para adequar a situação. E algumas vagas realmente têm o tamanho mínimo e você não pode, por exemplo, parar um carro médio numa vaga de tamanho pequeno. Então, quando você adquire uma unidade, você tem que saber o tamanho da sua vaga. Você pode ter uma vaga demarcada, você pode ter direito de uso, então você passa a ser sorteado a cada 2 anos, a cada 1 ano, depende da convenção. O que deve prevalecer, e que na maioria das vezes não acontece, é o bom senso. As pessoas precisam ter bom senso. Então, às vezes você tem um carro médio, se a tua vaga é P, se você parar ali, você vai prejudicar. Você pode parar um carro P numa vaga você pode parar um carro M numa vaga P? Não pode, porque ela vai extrapolar o limite necessário. Mas muitas vezes você para um carro P numa vaga P e não dá para abrir a porta. Então, nesse caso, deve prevalecer o bom senso. Se não houver bom senso, o síndico precisa tentar resolver e encontrar alguma solução. Não existe uma mágica, precisa se achar uma solução e as pessoas precisam entender que não dá para parar uma caminhonete que é de tamanho G numa vaga P e que às vezes o bom senso, uma conversa, você consegue trocar uma vaga com o morador, ressortear, restabelecer os limites e resolver o problema sem que isso pare numa ação judicial. Obrigado pela sua participação, Humberto. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. E fique atento às nossas dicas.